Olá, classe! Aqui é o professor Celso Costa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre circuitos resistivos em corrente alternada, também conhecido como circuito puramente resistivo. Bom, a resistência elétrica, quando submetida à tensão alternada, produz uma corrente com a mesma forma de onda, mesma frequência, mesma fase de tensão. Porém, a amplitude depende dos valores da tensão aplicada e do valor da resistência também, tá? Conforme a primeira lei de Ohm, que agora pode ser generalizada por sinais senoidais. Tá, professor, o que isso quer dizer? Olha só. Vou desenhar aqui para vocês um sisteminha que a gente já está acostumado, já está cansado de ver como funciona. Um sistema, um circuito de corrente alternada. Bom, se é um circuito de corrente alternada, o gerador dele tem que ser corrente alternada, certo? Maravilha, como que a gente faz um circuito? Puxa um condutor para cá, um condutor para cá e fecha ele em uma resistência. Já que é um circuito resistivo, a gente vai ter o que? A tensão, tá? Tensão em função do tempo, porque vai ter um tempo ligado aqui e uma resistência aqui, desse lado. Bom, a gente sabe que pela primeira lei de Ohm, se a gente tem tensão e tem resistência, nós temos uma corrente passando desse circuito. Ah, maravilha! Bom, professor, então quer dizer que a gente pode usar a lei de Ohm para corrente alternada também? Claro que pode. Olha só, a lei de Ohm, ela nos ensina aquele triângulo, né? Onde aqui nós temos a tensão, de um lado a resistência, do outro lado a corrente. Onde a tensão é igual a resistência vezes a corrente, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, e a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Bom, se é uma corrente alternada, ou seja, a corrente ela está alternando, eu tenho aqui uma tensão alternada, certo? A corrente, dependendo do valor da resistência e do valor da tensão, eu posso ter uma corrente igualzinha, tá? Essa senoide aqui, ou eu posso ter uma corrente menor. Só que ela sempre vai seguir o mesmo padrãozinho da tensão. Digamos que isso daqui seja a minha tensão. Essa menorzinha é a corrente. Tá? Nesse ponto aqui em cima, eu vou ter a minha tensão de pico, ou seja, o valor máximo da minha tensão. E aqui, nesse pontinho aqui, eu vou ter a minha corrente de pico. Legal. Ah, professor, isso quer dizer então que dependendo do valor da resistência, do valor da tensão, eu posso ter uma corrente maior? Claro que pode. Ó, eu tenho aqui a minha reta do tempo, tá? Isso aqui é o tempo, quanto tempo vai ficar ligado. Eu tenho a minha tensão aqui, eu posso ter uma corrente assim, ó, maior do que a minha tensão, ou menor do que a tensão, ou do mesmo tamanho da minha tensão. Tá? Isso aí tudo vai depender do valor da resistência e do valor da minha tensão, da tensão alternada que eu estou escrevendo. Bom, valor, a forma polar para a gente representar essa resistência, esse circuito resistivo, eu posso desenhar da seguinte forma. Ó. Resistência, forma polar, tá? Resistência, eu posso falar resistência 1 com um ângulo de 0 graus. Isso daqui é a forma polar. E eu tenho a forma retangular também. Forma retangular, a minha resistência vai ser o quê? O valor da resistência, mas o J 0 graus. Tá? Isso daqui é a minha forma retangular. Ou seja, se eu tenho uma resistência de 20 ohms, então a minha resistência vai ser, na minha forma polar, vai ser 20 com um ângulo de 0 graus. Tá? Vai começar no 0 graus. 20 ohms, né?
a minha forma retangular eu posso representar da seguinte forma: 20 mais J0. Por quê? J0 é o ângulo. O J ele sempre vai aparecer. Pode ser J0, pode ser 0J. Tá? Aqui, como é uma multiplicação, não influencia, a ordem não influencia. Tá legal? Bom, vamos falar também sobre o valor eficaz. Antes de falar sobre o valor eficaz, vamos fazer um exercício aqui. Por quê? Digamos que eu tenha uma tensão em função do tempo, ou seja, minha tensão de pico vai ser de 200 volts. E eu tenho uma resistência de 100 ohms. 100 ohms. Qual será a minha corrente de pico? Ora, professor, corrente de pico é fácil. Primeira lei de Ohm. Exatamente, ó, primeira lei de Ohm. Corrente de pico vai ser a minha tensão de pico, ou seja, a tensão máxima, e dividido pela resistência. Bom, então isso quer dizer que a minha corrente de pico vai ser a minha tensão de pico, que é 200, certo? Que é a tensão máxima que eu terei, dividido pela minha resistência. Resistência é 100 ohms. Portanto, a minha corrente de pico vai ser 2 amperes. 2 amperes. Beleza? Valor eficaz. O que seria o valor eficaz? O valor eficaz, deixa eu colocar aqui, escrever aqui para vocês. Valor eficaz. Tá feio isso aqui, né? Desenha direitinho. Eficaz. O valor eficaz, ou VEF, ou VRMS, valor eficaz, ou VRMS, tá? O valor eficaz de uma tensão alternada, ela corresponde ao valor de uma tensão contínua que se aplica a uma resistência. Faria com que ela se dissipasse a mesma potência média com tensão alternada. Olha só, para a gente achar o valor eficaz, eu posso colocar aqui, eu vou escrever o VRMS porque é mais comum nos livros aparecer, tá? Nos livros, nas plantas. VRMS, meu valor eficaz, ele vai ser o meu valor de pico, tá? Dividido pela raiz de 2. Beleza? Valor de pico dividido pela raiz de 2. Ou ainda, eu posso simplificar essa fração aqui fazendo da seguinte forma, ó. Valor de RMS, ou seja, valor eficaz, ele é igual a 0,707 vezes meu valor de pico. Tá? Dessas duas formas, a gente encontra o nosso valor eficaz. Tá? Isso daqui, o 0,707, é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz de 2, tá? Por isso que os dois dão o mesmo resultado. Para a gente achar a potência, tem duas formas bem interessantes. Olha só, a primeira, em potência em watts, a gente faz a seguinte equação. Potência é igual ao valor de pico, né? O valor máximo, vezes a corrente máxima, tá? Dividido por 2, vamos fazer uma média, vezes o cosseno dos ângulos. O ângulo φ, que é o ângulo da tensão, tá? O ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente. O ângulo da corrente é o ângulo θ. E a outra forma é você encontrar volt-ampere reativo. Volt-ampere reativo é um tipo de potência também, e a potência a gente calcula ela em Q. E ela fica da seguinte forma: tensão máxima vezes a corrente máxima dividido por 2, bem parecido com a potência em watt, né? Só que aqui, em vez do cosseno, vai ser
o seno, tá? O seno da tensão, do ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente, que é o ângulo θ. O ângulo φ é o ângulo da tensão, o ângulo θ é o ângulo da corrente. Tá legal? Esse daqui é calculado em watt. E esse é calculado em VAR, ou seja, volt ampere reativo. Volt ampere reativo. Tá? Vamos fazer um exercício bem simples aqui, interessante, para a gente achar as duas potências. Ó, a gente vai ter aqui a nossa fonte de tensão, uma resistência R, tá? E vai ter uma corrente. Uma fonte de tensão, corrente e resistência. Bom, a nossa tensão máxima, o valor de tensão máxima vai ser 2 volts. A nossa corrente máxima aqui vai ser 1 ampere. Tá? Tensão máxima 2 volts, corrente máxima 1 ampere. O ângulo deles vai ser igual. Tá? O φ, que é o ângulo de tensão, vai ser igual ao ângulo da corrente. Maravilha. O ângulo, nesse caso aqui, ele vai estar sempre, a tensão sempre vai estar em fase com a corrente. Ou seja, se a tensão vai estar saindo de um ponto, a corrente também vai estar saindo desse mesmo ponto. Tá? Sempre vai estar aqui. Então, o ângulo de um é sempre igual ao outro. Beleza, nós temos já todos os dados que a gente precisa. Para encontrar a potência em watt, eu vou fazer o quê? Lembra? Tensão máxima vezes a corrente máxima dividido por 2 vezes o cosseno da diferença dos ângulos. Ângulo θ, que é igual, deixa eu fazer, ângulo θ, que é o da tensão, menos o ângulo φ da tensão, menos o ângulo θ da corrente. Tá? Bom, vamos lá. Minha potência em watt vai ser, tensão máxima nós temos ali 2 volts. Corrente máxima também temos 1 volt, dividido por 2, vezes o cosseno do ângulo θ menos o ângulo do ângulo φ menos o ângulo θ. Ah, professor, mas só não deu o valor dos ângulos. Mas não precisa, porque os dois são iguais. Se são iguais, pode ser qualquer ângulo aqui, ó, pode ser 1 grau e 1 grau. 1 menos 1, 0. Se for 2 graus, 2 e 2. 2 menos 2, 0. Então, qualquer resultado que tiver em um vai ser o mesmo do outro. E o resultado, esse valor menos esse valor é sempre 0. Tá? Então, cosseno de 0 graus. Beleza, professor, agora estou entendendo. Legal. Então, vamos lá. A minha potência vai ser o quê? 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Ângulo de... cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1. Tá? Cosseno de 0 graus é igual a 1. Seno de 0 graus é igual a 0. Tranquilo? Maravilha. Ou seja, potência é igual a 1 vezes 1. Então, a minha potência vai ser de 1 watt. Ah, entendi, professor. Então, a potência em watt, nesse caso aqui, vai ser 1 watt. Isso mesmo. Tá? A potência reativa, a potência que a gente fala volt-ampere reativo, vou pegar aqui ó, o mesmo sistema, o mesmo circuito. Tá? Uma fonte alternada, tensão, tem corrente e tem resistência. A minha tensão máxima é igual a 2 volts, a minha corrente máxima é igual a 1 ampere e o meu ângulo da tensão vai ser igual ao ângulo da corrente. E
o meu Q, o que a gente já aprendeu que é tensão máxima vezes a corrente máxima dividido por 2 vezes o seno dos ângulos, né? A diminuição dos ângulos. Ângulo θ, que é o da tensão, menos o ângulo φ, que é da tensão, menos o ângulo θ, que é da corrente. Então, meu Q vai ser, a minha tensão máxima é 2, minha corrente máxima é 1, dividido por 2, vezes o seno, lembra? Os ângulos têm o mesmo valor, então vai ser 0, seno de 0 graus. Seno de 0 é 0, então isso aqui eu já vou cortar, tá? Porque senão ele vai me atrapalhar aqui no final. Ou seja, o meu Q é 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Vezes o seno de 0, que é 0. Então, o meu Q, 0. 0 o quê? 0 VAR. VAR é a unidade de medida, tá? Volt, ampere, resistivo. Volt, ampere, reativo. Volt, ampere, reativo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.